nós discutiremos história oral e subjetividade. Para começo de conversa, subjetividade é um termo que está na moda no mundo acadêmico. Se você quiser fazer um trabalho de ponta, coloque ali subjetividade, que todo mundo vai crescer o olho para cima dele. Mas por que subjetividade é importante no nosso contexto, em discussão de teoria e metodologia de história oral? É porque a história oral, ela lida essencialmente com os sujeitos, com as pessoas. Você imagina, para a gente escrever a história recorrendo a outras fontes, a gente pode pegar um jornal, uma carta, um relatório, qualquer documento impresso, manuscrito de uma dada época e escrevemos a história. Por mais que aquele documento esteja cheio de fungos e você sofra de rinite alérgica, você escreve a sua história, escreve o seu texto, sem saber quem são as pessoas que estão envolvidas naquele fato, naquele evento, naquele fenômeno. Com a história oral é diferente. Você não lida somente com a pessoa no aspecto físico, palpável. Você lida com as suas emoções. É muito comum, na hora em que as pessoas prestam relatos, nós assistirmos sessões de choro, de desabafo, de sorriso pleno, de interromper as gravações. Bom, mas o que então, nesse momento, a gente assiste ocorrer? A manifestação da subjetividade. A percepção de que o sujeito que narra é também aquele que se coloca na história. Aquele que narra e se coloca na história estabelece juízo de valores, faz conexões, representações, discute o imponderável, o chamado se na história. Se tivesse acontecido assim, hoje nós estaríamos assim, ou estaríamos assado, não é assim que a gente diz? Quando a gente atribui uma outra possibilidade de um ocorrido, diferente daquele que a história registrou, pense nisso. Pense nessas possibilidades. Então, o sujeito atuante na história, que elabora representações e julgamentos, só o faz desta forma por causa da sua subjetividade. O que é subjetividade? É o processo de constituição do sujeito, na interação histórica, na sua história de vida, nas amarguras da vida, nos prazeres da vida, em tudo. Tem uma discussão um pouco mais elaborada, um pouco mais teórica, que Sueli Ronick e o filósofo francês Guattari trazem para nós, que falam que temos então um capitalismo, um modo de produção dominante. Ele não chama modo de produção dominante, eu estou dizendo aqui, né? Mas é o capitalismo, é uma organização econômica mundial, internacional, para além da vontade das pessoas que, na leitura desses autores, trabalha, conspirando, se é que eu posso dizer assim, para impingir na pessoa uma vontade que não é a sua, porque os interesses do mundo capitalista ou do capitalismo, como vontade econômica, de consumo, de visão de mundo, atuam constituindo o sujeito. Então, essa subjetividade, ela é comandada por uma força externa a ela. Esses autores que eu falei ainda há pouco também defendem a ideia de que em qualquer situação, em qualquer sociedade a que o sujeito pertença, que seja um povo que está situado no interior da Amazônia, portanto, aquilo que nós chamamos, os povos que nós chamamos de índios,
um povo que está situado, remanescente de uma sociedade afrodescendente que nós chamamos de quilombolas e tudo mais, esses povos todos também teriam as suas subjetividades construídas no interior dos seus grupos aos quais pertencem. Veja, a subjetividade, ela incorpora, no meu entendimento, no nosso entendimento, história de vida com as relações sociais. As relações no interior do grupo ao qual a pessoa pertence. Na hora que nós estamos fazendo a nossa pesquisa com história oral, que eu pego o gravador e dirijo a pessoa e peço a ela para responder uma questão, ela está me respondendo deste seu lugar na história, que é a subjetividade, que o modo como ela vai ler o mundo reflete aquilo tudo que é a constituição deste sujeito. Quando nós fazemos o nosso trabalho de pesquisadores com história oral, nós temos que considerar essa condição para entendermos de onde a pessoa fala, para, entre aspas, decodificarmos o que elas discutem. Para nós não atribuirmos juízos de valores para o discurso das pessoas, que podem muito bem representar preconceito de nossa parte, se nós não considerarmos a subjetividade. A sensibilidade é peculiar a cada pessoa. Cada pessoa desenvolve a sua a seu modo. Não pense que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, que de qualquer jeito está bom. Não, não é assim. Para você fazer uma pesquisa e ela possa ser tomada como atendendo aos seus objetivos, aos objetivos do seu projeto, é fundamental que você tenha flexibilidade. E essa flexibilidade, ela será do tamanho que for a sua sensibilidade para perceber que você pode abandonar as perguntas, abandonar os roteiros e se envolver nos caminhos que a pessoa que relata está te levando. É fundamental você perceber isso. Tem situações que, se você não perguntar, a pessoa não responde. E tem situações que a pessoa literalmente embolsa todas as tuas perguntas, porque ela tem um discurso próprio para relatar aquele assunto, para discutir aquela temática. Ela é uma pessoa habilidosa com as palavras, ela tem um discurso bom e não necessita necessariamente que você fique seguindo um roteiro, umas perguntas elaboradas previamente, para que a sua pesquisa seja boa, para que a sua entrevista seja boa. O bom, neste caso, consiste essencialmente em escutar o outro, deixar o outro falar. Quando você liga o gravador, este aqui é um dos modelos de gravador, quando você liga seu gravador e dirige uma pergunta à pessoa e disponibiliza esse gravador para ela falar, e ela abre o verbo a falar e fala por 15, 20 minutos, meia hora, pronto, cumpriu o seu papel. Eu pergunto, tem necessidade de cumprir aquele roteiro que você elaborou, se a pessoa falou de muitas outras possibilidades dentro daquela temática que você inicialmente não havia previsto? Pense nisso. É dessas situações que convém a gente pensar na hora que a gente está discutindo o nosso trabalho, na hora que a gente está realizando o nosso trabalho, na hora que fazemos o nosso projeto de pesquisa, para nós não transformarmos o projeto, que até tem uma razão de ser, mas as entrevistas em algo burocrático. E em um dado momento, a sua entrevista pode virar apenas sim, como resposta, não, não sei, quem sabe? Ora, uma entrevista dessa, obviamente, não cumpre o seu papel, porque você não teve a habilidade de conduzi-la. Então, sensibilidade e atenção com o outro são ingredientes essenciais dentro do nosso ofício. Outra questão essencial
que convém nós observarmos, ficarmos atentos na hora que vamos gravar as entrevistas, é o seguinte: quando a gente encontra a pessoa que nós não conhecemos e ela se disponibiliza a participar do nosso projeto, é muito importante que a gente saiba, é uma consciência que você deve ter na sua cabeça, deve incorporar isso. Quando você chega, a primeira coisa que acontece é a tal da medição. Vou chamar aqui de medição. É um ficar medindo o outro. Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa? O que será que quer comigo? O que quer saber de mim? O que vai me perguntar? Como é você quem está chegando na casa dos outros, imagine, lembre sempre, a pessoa parou o seu trabalho, parou os seus afazeres, parou as suas tarefas para te receber. Você chega na casa dela, ela te olha desse jeito e você fica: será que essa pessoa vai me dar uma boa entrevista? Será que eu vou conseguir conversar com ela, ela vai falar comigo das situações que eu estou querendo saber? Um não fica medindo o outro, vai dizer que não. É isso que acontece. De um modo geral, é isto. É essencial que você tenha clareza que até o lugar onde você vai sentar na casa da pessoa é objeto de observação. Se ela te dá uma cadeira torta, tremendo, que as pernas estão moles, senta naquela cadeira. Se você cair, é consequência. Mas não vai dizer: olha, a cadeira está com as pernas tortas, ou então ela está balançando. Você estará pagando um mico. Eu estou trazendo essas questões até em tom coloquial para que você perceba claramente a natureza dessas coisas banais que podem não significar nada para você. A pessoa te traz um copo d'água e você vai olhar na borda do copo se tem marca de batom, se tem marca de lábios, se tem impressões digitais. Olha que mico você está pagando. Temos pessoas que, quando vão para a pesquisa, são até doentes, diabéticas, não podem comer açúcar, mas tomam até o cafezinho doce dado pelas pessoas, sabendo que estão correndo risco de vida. Porque elas compreendem que, se elas se negarem a beber o cafezinho, estarão colocando um distanciamento entre si e o interlocutor. O que é isso? É a tal da sensibilidade que eu falei ali atrás, que envolve também a postura diante do outro. Tem situações também concretas, como, por exemplo, o seu corpo. Tem aquela teoria, que não é da minha área, que diz que o corpo fala. E quando fala, compreenda precisamente que nós mandamos mensagens para as pessoas através do modo como nós nos comportamos, como o nosso corpo se manifesta. Se eu faço uma pergunta para a pessoa sem lhe olhar nos olhos, olhando para o além, para o vazio, qual é a consideração que eu estou tendo por esta pessoa? A pessoa está falando comigo de modo como eu pedi, está respondendo as minhas questões,